Oi, meu nome é Daisy e esse é o primeiro vídeo do canal Jornada Bipolar. Acho que a melhor forma de começar é contando um pouco da minha história. Desde muito cedo eu já era vista como uma pessoa muito temperamental. Estourava com facilidade, acabava sendo muito arrogante com as pessoas quando eu tinha cerca de uns 16, 17 anos, eu tive meu primeiro episódio de depressão, né? Apesar de, no decorrer da minha história, eu já ia alternando esses episódios de irritabilidade, com que sintoma mais depressivo, só chamou a atenção das pessoas à minha volta por nessa faixa etária, em torno dos 16, 17 anos. Que aí eu fiquei bem deprimida, eu não conseguia conter as lágrimas. Eu lembro nessa época, eu estava no colégio, eu ia assistir a aula, sentava para assistir a aula e as lágrimas caíam dos meus olhos. Eu não conseguia controlar. Foi aí que meu pai me levou na psiquiatra. Não, na verdade ele me levou na médica da família, né? Na médica da nossa família, ela foi muito atenciosa, pediu uma série de exames para afastar causas secundárias de depressão, não encontrou nada e aí ela me encaminhou para psiquiatra. A psiquiatra avaliou, achou que eu não precisava de acompanhamento psiquiátrico e me encaminhou para psicóloga. Eu fiz 6 anos de acompanhamento, passei 6 anos na psicanalista, ela não percebeu que eu tinha um transtorno bipolar, apesar de hoje, olhando lá para trás, ver que eu já dava muitos sinais, muitas coisas que eu vinha falando em análise não foram levadas em consideração. Eu já tinha um pensamento acelerado, essa irritabilidade era uma constante na minha vida, alternava com períodos de depressão, quadros menos graves do que eu tive no começo e do que eu tive bem mais depois, mas já tinha depressão também e assim, lá foi minha vida. Nessa montanha russa. Nas fases de hipomania, muitas vezes, além da irritabilidade, eu sentia um bem-estar muito grande, sabe? Sabe aquela pessoa que parece que viu o passarinho verde? Eu ficava feliz sem ter motivo nenhum, cantava, acordava já saltitante, me movimentando, feliz, sem ter acontecido nada que justificasse aquela felicidade toda. Simplesmente estava lá muito feliz. E eu lembro que nas festas do colégio muitas vezes as pessoas achavam que eu bebia, porque eu ficava tão feliz, tão empolgada, tão eufórica, mas na verdade era só minha hipomania mesmo. Eu tava contagiada com todo mundo agitado, com todo mundo empolgado, e eu ficava super agitada, super eufórica também. Eu lembro que eu cheguei a trabalhar 90 horas por semana, ficava muito acelerada. E aí tinha épocas que eu achava que eu já não precisava dormir tanto, porque você dorme pouco e você acorda super disposto. Parece que você dormiu muito. É uma sensação de bem-estar muito grande. Você acha que você consegue tudo, que você pode tudo. E acaba tendo um lado bom, porque você acaba conquistando muita coisa também, sabe? É uma energia a mais. Você não precisa, muita gente acaba até usando substâncias para poder conseguir se sentir assim, ter essa energia. E nesse estado você não precisa. Você tá naturalmente desse jeito, cheio de energia, consegue produzir muito, aumenta a criatividade, consegue fazer tudo. Só que infelizmente não tem só esse lado bom da mania, né? A outra parte da irritabilidade, da agressividade, de impulsos que você não consegue controlar, essa parte é bem complicada. E nesse contexto, nessa montanha russa que eu fui vivendo, eu comecei a achar que eu era uma pessoa muito má, porque eu me irritava muito fácil com as pessoas, eu acabava sendo arrogante, eu gritava muito com as pessoas, então eu passei a achar, eu fui crescendo achando que eu era uma pessoa má e que eu não era
digna de amor. E isso me trouxe muito sofrimento, porque eu acabava me isolando, acabava me distanciando das pessoas. Nossa, já perdi a conta de quantas noites eu passei no meu quarto sozinha, acordada, chorando, achando que não valia a pena viver, que nada disso aqui fazia sentido, sabe? Sonhando para que tudo isso acabasse, nada valia a pena. E assim foi a minha vida. Foi assim passei assim minha adolescência, toda a minha fase adulta, até que mais recentemente as coisas começaram a piorar, porque eu tive um quadro de ortorexia, depois tive sintomas de bulimia, e aí veio o quadro de transtorno de compulsão alimentar periódica, que foi assim a pior fase da minha vida. Eu nunca senti uma dor tão grande, e quando chegou no ápice dessa dor, eu já não aguentava mais ter episódios de compulsão alimentar. Eu comecei a pensar em me machucar. E assim, eu sei que pra maioria das pessoas isso não faz o menor sentido, mas pra mim fazia todo sentido naquele momento, que se eu me cortasse, eu poderia aliviar um pouco da minha dor emocional, aquela dor que eu já não suportava mais. Só que ao mesmo tempo que fazia sentido, que eu achava que ia aliviar a minha dor emocional, eu sabia que aquilo era um sintoma, era um sinal de uma doença psiquiátrica grave, que eu precisava de ajuda. Eu sabia que se eu começasse a me cortar, eu poderia não conseguir parar, eu poderia ficar com vergonha de contar para as pessoas depois. E aí um dia, já com um pensamento muito acelerado, eu tava tendo muita compulsão, eu não tava aguentando mais, eu queria me cortar. Eu saí desesperada e fui parar no hospital psiquiátrico. Pedi ajuda, a equipe não estava preparada em nada para me receber, eu não me senti acolhida, e o resultado foi que uma semana depois eu fugi do hospital. Nisso, depois eu acabei melhorando um pouco, fiquei sem tratamento, eu já não acreditava nos psiquiatras e melhorei um pouco. Continuei com instabilidade emocional, mas um quadro mais leve, que eu voltei a conseguir conviver. Até que esse ano já tava tudo bem na minha vida, tudo bem no meu trabalho, tudo bem com meu marido, tudo bem na minha casa, não tinha problema nenhum. E eu fiquei deprimida. E foi uma depressão assim que eu não tinha energia para nada. Eu já não conseguia mais ler, que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer na minha vida. Eu não conseguia assistir um filme, para levantar do sofá, para ir na cozinha pegar um copo d'água, é muito difícil. E eu fiz, agora não tem jeito, eu não tenho mais nada para mudar na minha vida. Eu já sei que eu não sou uma pessoa má, então eu preciso de ajuda. Eu procurei um psiquiatra novamente, dessa vez foi totalmente diferente a abordagem. Eu encontrei um excelente profissional que fez o diagnóstico de transtorno bipolar, prescreveu um estabilizador de humor, e em 15 dias eu já estava bem melhor da depressão. E assim, eu ainda não estou controlada, eu ainda estou em fase de ajuste de medicamento, ainda é difícil, mas eu tenho certeza que vai ficar tudo bem. E esse canal é para compartilhar um pouco da minha jornada, compartilhar as coisas que eu tô aprendendo sobre transtorno bipolar, sobre saúde mental, sobre bem-estar, sobre qualidade de vida. Se você tem transtorno bipolar, ou se você convive alguém que tem transtorno bipolar, se você se interessa por esse
tema, se inscreve aqui no canal para poder não perder os próximos vídeos. Deixa um comentário para mim aqui embaixo contando como é essa experiência com o transtorno bipolar. E até o próximo vídeo.